Por que será que nós temos, muitas vezes, tantas pessoas frequentando igreja, pessoas frequentando, assim, tendo uma assiduidade, né? Ouvindo tantas mensagens, às vezes diariamente, através até das mídias sociais, não só da igreja, enfim. E essas pessoas nunca crescem, amadurecem, são vigorosas espiritualmente falando. Por que será? Talvez não seja porque não estão ouvindo de fato a palavra de Deus, como ela é. Eu desconfio que sim, que possa ser isso, que talvez de fato seja isso, né? Porque, como eu disse, o remédio falso não cura a enfermidade verdadeira. Então, assim, se não é palavra de Deus, irmãos, não tem efeito na alma como a palavra de Deus propõe. As pessoas não serão transformadas, fortalecidas, edificadas em Cristo, né? Sustentadas na fé verdadeira por falsas mensagens. Mesmo citando Bíblia, como a gente viu. Mesmo citando texto bíblico, afirmando que Deus diz assim assado, que a Bíblia diz assim assado, que a palavra de Deus diz isso e isso. Mas se não é palavra de Deus, não tem como. Então olha só, prosperidade na adversidade, né? Capítulo 4, verso 13. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso é o que está escrito antes do verso 13. Então Paulo está relatando, posso ter fome, posso ter abundância. Estou instruído a todas as coisas. Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Eu posso inclusive passar a escassez, mas posso passar essa escassez. Não é que eu nunca terei. Não é que esse posso todas as coisas é sempre no sentido positivo e triunfalista. Paulo está dizendo que mesmo nas adversidades, mesmo na escassez, mesmo naquilo que lhe falta como coisas básicas da vida, inclusive, ele pode todas as coisas porque Deus o fortalece mesmo nessas situações. A Bíblia não está dizendo que a pessoa vai sempre triunfar sobre essas questões, que mesmo nessas adversidades ele vai ser fortalecido por Deus. Olha que coisa complicada as declarações. O evangelho entre aspas, evangelho, né, que não é evangelho coisa nenhuma, mas o evangelho da prosperidade que no mínimo aí 20 ou 30 anos tem chegado no Brasil, que é a declaração que se o crente tem fé, ele não vai ficar enfermo, e se ficar enfermo, ele vai ser curado, que ele vai ter uma vida próspera financeiramente, vai ser cabeça, não vai ser cauda, Deus vai colocar por cima e não por baixo, emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado, Deuteronômio 28, né? Então esse texto de Deuteronômio 28 aí é pego assim por esses pregadores. Agora a questão é, pega o texto todo lá do Deuteronômio 28, vê se é isso mesmo, vê se isso pode ser aplicado aos cristãos de hoje ou se era a respeito específico da nação de Israel naquele contexto. Então, percebam, amados. Outro ponto. Então, essa questão triunfalista da teologia da prosperidade declara que a pessoa, ela se tem fé, se ela é fiel a Deus, nos dízimos das ofertas, se ela faz tudo certinho, é garantia que Deus sempre vai abençoá-la positivamente, fazendo ela triunfar. A pergunta é, mas a Bíblia ensina isso? Será que ensina? Aí pega um texto lá do Antigo Testamento, num livro poético, que é outra questão também. A gente precisa entender que livros poéticos eu não posso me basear para afirmar doutrina, a linguagem é poética. Eu preciso ter muito cuidado, né, irmãos? Na interpretação do que é literal, do que é figurado, do que é poético. Então o que acontece? Pega lá o texto de Davi, por exemplo, dizendo o seguinte: sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí as pessoas pegam esse texto juntando com esse aqui, tá? É todo num bolo. Estou aqui numa pregação só por enquanto, né? E dizendo, tá vendo? Um justo não pode passar fome. Um filho de Deus, uma filha de Deus jamais vai mendigar o pão. Será que isso é uma afirmação que eu posso fazer categoricamente, dizendo que a palavra de Deus diz isso, que Deus promete isso? Não. Como eu sei disso? Como eu posso afirmar isso? Quando a gente pega, irmãos, os apóstolos, quando a gente pega os irmãos da história da igreja, Hebreus capítulo 11, por exemplo, os heróis da fé, Antigo Testamento, heróis da fé, homens que tinham fé, homens que se destacaram na história, né? Na história do povo de Deus. A Bíblia vai dizer lá que eles passaram fome, passaram frio, não tinham roupas, não tinham onde morar, moravam nas cavernas, perseguidos, morriam inclusive, né, pelos seus perseguidores. Quando a gente lê Paulo, sua segunda carta, capítulo 11, que Paulo relata a vida dele, irmãos, Paulo é um dos homens mais
fiéis a Deus em toda a história. Meu Deus do céu, a abnegação desse homem, a dedicação desse homem, né? Como Deus o usou, escrever aí no mínimo 13 cartas, o maior missionário de todos os tempos da igreja, né? Lógico, tirando Jesus, não houve ninguém maior do que Paulo no contexto cristão. Eu estou falando até hoje, eu estou falando de 2000 anos, não surgiu um homem semelhante a Paulo, usado por Deus para escrever no mínimo 13 cartas aqui. Enfim, todos os dons espirituais, um homem extraordinário. O que o Evangelho fez com esse homem é coisa assim absurda, né? Como Deus usou esse homem. E a gente falar que ele não tinha fé, por exemplo, que não era fiel e por isso que sofreu tudo isso, não tem como, né? Fica um negócio esquisito. Então Paulo relata, ele teve fome, ele apanhou muitas vezes, foi preso. Irmãos, não tem como a gente sustentar essa mensagem triunfalista. A própria vida desmonta isso. Mas qual é o grande problema? É uma mensagem atrativa. Quem que não quer ter o céu e ainda a terra toda? Quem não quer ter tudo, né? Ser livrado de tudo por Deus, ter do bom e do melhor, comer o melhor dessa terra que eles dizem, né? Que é o Deuteronômio 28, né? Comerás o melhor dessa terra, né? A terra que manda leite e mel. Quem não quer essa mensagem? Isso atrai, isso é bom, isso massageia o nosso ego. Isso a gente quer, mas é a mensagem do Evangelho. É isso que Deus comunica na sua palavra. São essas promessas que Deus tem para todos, indistintamente, se tiverem fé, se forem dizimistas e tal. Não é isso que o Evangelho fala num todo. E o que é necessário aqui? A gente então conhecer um todo. E o grande problema de muitos que se propõem a pregar a palavra, a falar a palavra de Deus, não são pessoas que têm o domínio da Bíblia, o conhecimento bíblico adequado, não é? Então percebam a importância que a gente tem que dar essa questão de fato, irmão, falar com conhecimento de causa. Quando o médico ele vai diagnosticar uma enfermidade, ele vai receitar lá algum medicamento, ele tem um conhecimento de um todo, irmãos. Não é só daquela coisa específica lá que ele está pontuando, identificando. Ele tem um conhecimento de um todo. Efeito do organismo, aquele medicamento, aquelas substâncias, a dosagem que tem que ter, porque a pessoa tem essa característica, essa gravidade, a enfermidade está aqui num estágio X e não no Y. Ele tem um conhecimento de um todo, não é só daquela questão pontual. Então quem prega também não deve ter só o conhecimento pontual do que está pregando, é de um todo, para não falar algo, né, que seja equivocado. Então bora lá. É fácil não o negócio, viu? Vamos ver o que a gente tem mais aqui para nós. Ó, só uma curiosidade, é interessante a gente também que lida com a Bíblia, lê a Bíblia, né? Muitas vezes a gente se depara com homônimos, ou seja, nomes iguais, mas não se refere à mesma pessoa. Por exemplo, Maria é um nome bem comum na Bíblia, né? A gente tem bastante. Será que é a mesma Maria que está falando? Tiago, nós temos no mínimo 3 ou 4 Tiagos no Novo Testamento. Não são todos o mesmo, né? Tem um que é irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, que não é o mesmo Tiago, filho de Alfeu, nem filho de Zebedeu, que eram os apóstolos. Olha só, nós temos o Judas, que escreveu também a carta de Judas, que não é o Judas Iscariotes, nem o Tadeu, que é outro apóstolo. Percebam, amados? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lê lá, né? Os nomes. E aqui, na verdade, eu coloquei, não são nem nomes, ó. Herodes não é nome próprio, César não é nome próprio, Faraó não é nome próprio, Abimeleque não é nome próprio, Ficol, a gente sempre vai ver Ficol ligado a Abimeleque e Ficol, porque Abimeleque era uma espécie de um rei, né? E o termo Ficol aqui não é o nome, era uma espécie de chefe da guarda dele, entendeu? Então, o Abimeleque tinha um Ficol, mas tem mais de um Abimeleque na Bíblia, e sempre aparece com Ficol também, porque era o primeiro general, podemos colocar assim. Mas nenhum deles são nome próprio. Então a gente tem lá o faraó Neco, o faraó Tutmose, né? Tem vários faraós na história lá. Então eles não são nomes próprios. Mas peguei o Herodes aqui, que é mais próximo da gente, no sentido do Novo Testamento, né? A gente vê lá, o Herodes. Nome comum atribuído a vários reis de origem idumeia, que governava a região da Palestina entre os anos de 37 a 70 depois de Cristo. Então, ó, desse período aqui, pelo menos 33 anos, é isso, né? Se eu não estou ruim de conta, 37, 70, 33 anos. Vou colocar 4 décadas.
Durante 4 décadas nós tivemos naquela região ali que hoje nós chamamos de Palestina, esses governantes, e o título que eles tinham era o Herodes, não era o nome. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, a gente está lendo lá, ó, Mateus capítulo 2, verso 16, aparece lá o Herodes, Herodes o Grande, né? Aquele que mandou matar as criancinhas lá, lembram da história que Jesus nasceu e ele ficou sabendo que os magos falaram, nasceu o rei de Israel, aí os magos não voltaram, aí ele mandou matar lá, então mata aí todos os meninos, porque falando, se nasceu um rei de Israel, ele era o governante, mandou matar. Então esse camarada mata. Só que Deus diz para José e Maria pegar o menino e fugir para o Egito. Depois ele morre e ele aparece em sonho de novo, Deus, para o José, e diz assim, olha, aquele que procurava a morte do menino já está morto, pode voltar lá para Jerusalém. Então ele morreu. Mas quando a gente lê o Mateus capítulo 2, verso 22, ou seja, ó, 6 versículos depois, aparece de novo lá um tal de Herodes. Falou, o camarada morreu? Então se você está lendo aqui, ele morreu, 6 versículos depois aparece o Herodes de novo, não dá uma confusão, irmãos? Se a gente não tem informação, essa informação? Olha só quem era esse Herodes? Era o filho desse. Herodes o Grande teve 3 filhos, Herodes, Arquelau, Antipas e o Filipe. Lembra do que João Batista disse para esse sujeito aqui, ó, o Antipas, não é lícito possuir a mulher do teu irmão? Foi para esse aqui, ó, que a mulher dele era casada com Arquelau. Percebam, tudo aqui, ó, versículo bíblico, eles aparecem, ó, Mateus 14, verso 1, ó, Lucas e tal. Aí vem o Herodes Filipe, que é um terceiro Herodes também, filho do Herodes Grande. Quando morre o Herodes o Grande, o governo se divide em 4 pessoas governando, que eram os filhos dele, né? Tanto é que tem lá, Herodes tetrarca da Galileia, ou da Itureia, fugiu da mente agora. Tetrarca era porque ele governava uma 4ª parte, por isso que é tetra, né? Tetrarca. Governava uma 4ª parte daquela região. Então, só para a gente entender aqui. Aí a gente depois vai para Atos dos Apóstolos, a gente já está falando de umas décadas aí para frente. Aparece lá o capítulo 12, verso 1, Herodes mandando matar, eita, quem que mata lá? É o Tiago, né? Mata Tiago, parece. Tiago, o apóstolo, manda matar ele, prende Pedro para matar no outro dia, porque ele viu que aquele negócio estava agradando os judeus, o cara era um político, o político só quer agradar o povo, né, dessa forma hipócrita, né? Nesse sentido, manipular e tal, se dá bem, quer dizer, politicamente correto ele queria ser, aí vai e manda prender Pedro, a gente sabe da história, que Pedro é livre e tudo mais. Tudo bem. Aí a gente vai lendo Atos, só no capítulo 25, ou seja, já foi algumas décadas lá para frente também. Aí a gente lê também de um certo Herodes Agripa, que Paulo pregou, e ele diz assim, quase que você me convence a ser cristão, hein? Capítulo 26, se não me falha a memória, verso 31, que está escrito isso aí, mais ou menos isso aí, tá? E esse Herodes Agripa 2 já não é o mesmo Agripa aqui, ó, que esse aqui morreu, comido de bicho, lembra? Ele morreu lá comido de bicho, aquela coisa toda. Aí aparece lá na leitura outro, mas não especifica isso aqui, que era o Agripa 1, o Agripa 2, que era o filho do outro, que era neto do grande. Essas informações, não tem essas informações todas. Aí você lendo, não consegue estar distinguindo, para você estar lendo. Está tudo normal aqui, Herodes ali. Herodes. Quando você percebe, mas às vezes consegue identificar, esse aqui morreu aqui, mas está vivo aqui, gerou uma confusão, mas você não tem explicação. Percebe a importância da gente consultar a história, consultar, né, as outras fontes que a gente falou? Então percebam, amados, que a interpretação bíblica é necessário nós termos outras fontes, né, além da própria Bíblia, que muitas vezes também já dá conta. Às vezes a gente lendo outros textos bíblicos, eu esqueci, irmãos, cometi aqui um erro muito grande no primeiro vídeo que nós assistimos, porque eu falei de 3 personagens, da mulher, do pastor, do suposto pastor, e o terceiro pastor, que é o que trouxe a interpretação correta. Infelizmente, me desculpe, eu perdi, deveria ter, talvez agora, não sei se vocês vão conseguir fazer a conexão, né? Mas, por exemplo, o pastor então lá, leu Oséias, tudo bagunçado e tal. O que fez o segundo pastor? Fez o que deve ser feito. Ele pegou o texto de Oséias, não sei se vocês vão lembrar agora, conseguir puxar na memória. Ele falou, Oséias foi uma mulher, né, que se prostituía, e Deus mandou o profeta fazer isso, isso e isso. Ele deu a explicação para o repórter lá. E depois o que ele fez? Isso aqui é muito importante.
ele pega então, porque aquela atitude seria uma contradição. Por que seria uma contradição? Porque ele pega um texto, né, Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 3, que Paulo dá orientação, as diretrizes para a postura de um pastor. Entre essas exigências, esse critério para o pastorado, está lá, ser marido de uma só mulher. Então perceba que ele pegou textos relacionados, né, que para dar, inclusive, suporte e interpretação para ele lá, que não poderia ser outra interpretação, ou seja, jamais Deus poderia ter falado para aquele homem pegar outra mulher, porque o pastor deve ser marido de uma só mulher. Então, olha a Bíblia aqui se completando e dando contas. Os textos bíblicos lidos, né? Às vezes nessa leitura simples também, inclusive a mais preferível, é que a gente leia a Bíblia de uma forma literal e de uma forma simples. Só quando não está claro o texto, aí a gente vai buscar todos esses recursos. Entenderam, amados, esses passos também? Então não é que eu estou falando assim, lê um versículo aqui, não matarás. Eita, vou ter que agora estudar a arqueologia, a geografia, a cultura. Não, tá um negócio claro lá. Não matarás, é uma ordem de Deus para não matar. Mesmo assim, olha que não parece ser tão claro, mas não é tão claro assim. Porque a Bíblia está falando para não matar mesmo? Será que esse é o texto? Para nós não é? Mas eu vou falar para vocês que não é. Porque se Deus fala para não fazer uma coisa e Ele mesmo depois fala para fazer, não é uma contradição? Porque muitas vezes Deus falou, vai lá e mata. Deus deu muitas ordens no Antigo Testamento, inclusive. O próprio Deus não matou no Novo Testamento, Ananias e Safira, por exemplo. Foi lá e fulminou o próprio Deus diretamente, sem interferência nenhuma. Como Deus fala para não fazer uma coisa e faz outra? Ou manda fazer uma coisa e depois manda fazer outra que, né, aparentemente está contraditando? Porque o texto no original lá, a ordem de Deus não é não matarás, é não assassinarás. E a gente só descobre isso de fato pelo estudo da língua. Percebam, amados? Que nem sempre o óbvio é tão óbvio assim, né? Então eu até peguei aqui pensando até que era óbvio aqui, mas me lembrei, não é tão óbvio assim. Mas tem texto que é óbvio mesmo e aquilo está escrito, tá certo? Só que agora acho que vocês vão ficar desconfiados. Eita, André, agora para nós nada mais é óbvio, né? Né? Só para a gente entender aqui. Só para a gente encerrar aqui então, irmãos, essa parte, a gente percebe então sobre os títulos, tá? Essas informações, como eu disse, algumas informações, por mais simples que elas sejam, às vezes elas vão ser, às vezes não é determinante, mas elas vão contribuir para a compreensão adequada do texto, tá? Bom, não vai dar tempo mais de eu continuar, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.